Então, tia, quando a gente fala de pirataria, a gente imagina o quê? Jack Sparrow. Ah, não. Aqui o negócio é pirata de bombacha. E é esse o capítulo de hoje. A gente vai falar para vocês sobre a pirataria aqui no Rio Grande do Sul. O povo que é tido como cordial, como tranquilo, como amigável, tem o seu passado negro, sim, e entre eles a pirataria. Bom, o primeiro episódio de pirataria que criou o maior problema internacional foi o caso Christie, né? O naufrágio do navio Príncipe de Gales, em 7 de junho de 1881, no Albardão. O Príncipe de Gales, ele naufragou. Na realidade, ele ficou impossibilitado de se mover e os passageiros e parte da tripulação vieram à terra, enquanto que ficaram no navio alguns tripulantes. No dia 18 de junho, a tripulação volta ao Albardão para resgatar o Príncipe de Gales e encontra o quê? Um navio destruído e saqueado, 8 homens, uma mulher e uma criança, uma menina, mortos na praia. Essa é a versão inglesa, tá? A versão brasileira é que o navio e os corpos teriam sido encontrados já assim e a população então se apossou da carga. Foi encontrado parte da carga do Príncipe de Gales por várias casas da região. E isso gerou um conflito internacional entre Inglaterra e Brasil. A Inglaterra exigia que o Brasil reparasse essa perda, esses danos, inclusive exerceu um bloqueio da saída dos navios brasileiros e tal. Tudo bem, aí em 11 de julho de 1887, o Rio Apa, que é um vapor da Companhia Nacional de Vapores, ele sai do Rio de Janeiro vindo para Rio Grande, ele vai fazer uma parada em Rio Grande e vai até Montevidéu. Para quê? O Rio Apa transporta militares de alto posto, na sua maioria militares de alto posto, com as famílias e escravos, se dirigindo ao Mato Grosso, tá? Província do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Por causa daquele conflito com o Paraguai, que depois, um dia talvez a gente converse sobre isso, não havia um acesso ao Mato Grosso. Então, o que tinha que ser feito? Saía do Rio, vinha até Rio Grande, de Rio Grande ia até Montevidéu, capital do Uruguai, nosso vizinho, e do Uruguai retornava via lacustre, pelos rios até o Mato Grosso. Esses militares estavam indo assumir o posto no Mato Grosso. No dia 11 de julho, o Rio Apa é avistado na entrada de Rio Grande. Tá? Lembrem-se que ainda não tem os moles da barra, não tem farol, não tem sistema de meteorologia atuante no país. E ocorre o quê? À tarde, uma densa cerração começa a se formar. E o Rio Apa some de vista. Não se consegue mais ver o Rio Apa. À noite, um temporal terrível desaba sobre a cidade e se perde todo o contato com o Rio Apa. No dia 15 de julho, ou seja, 4 dias depois, a Companhia Nacional de Vapores ordena que um outro vapor, o vapor... me foge o nome agora, mas já vou me lembrar. Rio Jaguarão, saia da cidade do Desterro, atual Florianópolis, e venha para Rio Grande, atrás do Rio Apa. Dia 16 de julho, os primeiros destroços começam a aparecer no Pontal da Barra. Destroços de gabine, destroços da carga. Dia 20, o primeiro corpo aparece. O Rio Apa derramou corpos de Rio Grande até a região de Mostardas. Até aí seria um terrível naufrágio, 113 mortos, guardem esse número que a gente já volta nisso, tá? Mas 113 mortos, o maior naufrágio em terras brasileiras no século XIX, se não fosse a posteriori desse naufrágio. Começa o vilipêndio aos cadáveres que vão aparecendo nas praias. Famílias inteiras, incluindo crianças, vão às praias e começam a saquear esses cadáveres.
inclusive amputando dedos, mãos, para retirada de anéis, relógios, pulseiras, saqueando a carga. Nisso também aparecem cadáveres com marca de punhaladas. Tá? E o que chama a atenção é que esses corpos estão em excelente estado de preservação. Não estão muito decompostos como é o que se deveria esperar. Nessa mesma noite que naufraga o Rio Apa, outros 4 navios naufragam aqui em Rio Grande. A escuna Évora, o vapor Cavu, que é um vapor inglês, o Patacho Dona Guilhermina e a barca norueguesa Telerak. Desses 4 naufrágios, apenas uma vítima fatal, mas a carga se perde, bem dizer, todos eles. E aí o que chama a atenção pela ociosidade, pela demora em providenciar uma busca e um resgate dessa gente. E a pergunta que foi feita na época, que inclusive foi o que motivou uma maior aceleração no desenvolvimento do sistema de meteorologia do país e da rede de faróis também, foi pela não previsão desse temporal, pela não sinalização propícia na época e pela onerosidade no resgate. E aí começaram a se questionar se essa gente não acabou morrendo de hipotermia. Para quem é aqui do sul sabe que essa época, junho, julho, agosto, é muito frio. Né? E de repente essas pessoas sobreviveram e acabaram morrendo de hipotermia, né? Ou no próprio mar ou já nas praias, pelo não resgate, pela não busca, vamos dizer assim. Lembra do que eu falei para vocês do número de mortos que a gente ia voltar já? Então, voltamos. A gente sabe que o comandante era o Flávio Pereira Franco e o imediato era o Tenente Souza Reis. Se sabe que a mulher do Tenente Souza Reis acompanhava na viagem, se tem uma relação de passageiros, uma relação de tripulantes. Mas entra uma questão que aí entra os meus negros, minhas negras. Os escravos, os criados, muitas vezes não entravam nessa relação, eles eram considerados como carga viva. Então a gente poderia dizer que houve 113 mortos brancos. Não se sabe quantos negros morreram nesse naufrágio. A gente sabe na relação que se conseguiu parcial, que sobrou parcial, Tenente Fulano viaja com a esposa, 2 filhos e 4 criados, 4 escravos. Mas muitos deles não são computados. Então o número de vítimas pode ter sido muito maior. Então, tchê, nós estamos de volta aqui na região de São José do Norte. Depois daquela conversa com o seu Maneca, lá na 5ª secção da Barra, a gente foi cutucado pelo vermezinho da inquietação. E nós ouvimos falar dele sobre 2 coisas que nos deixaram muito curiosos. O naufrágio do navio do Rio Apa e os piratas do Estreito. Pois bem, tchê, região do Estreito. Para lá fica a Barra do Estreito. E nós não vamos chegar até a Barra do Estreito pelo seguinte, dessa vez eu tô de moto. E eu tô com só um membro da equipe que é menor. E a mãe dele me mata se acontecer alguma coisa com esse piá. Então eu não vou, a areia tá muito solta. O acesso está muito difícil mesmo. Vocês podem ver pela ponte que a gente passou aqui há pouco. É uma região bem complicada. O acesso da BR-101 até aqui está maravilhoso. Agora, quando entra em direção à Barra do Estreito, complica. Bueno, a história é o seguinte. Até então que a gente sabe é que os piratas na Barra do Estreito colocavam taquaras com buchas encharcadas de sebo de boi, de graxa de boi e de carneiro, e acendiam na noite essas buchas. Essa região não tinha farol de sinalização náutica nessa época. E aí o que acontece? Os navios, os paquetes, viam essas luzes e achavam que era uma vila e entravam. Quando entravam, eram impedidos de prosseguir e saqueados pelos piratas. Tá? Nós estamos buscando, junto à Prefeitura de São José do Norte, maiores informações,
Como nós tínhamos um tempinho depois do almoço, a gente já deu uma esticada aqui de 35 quilômetros até a Barra do Estreito para mostrar para vocês. Daqui nós vamos para o outro lado da BR-101, para a Vila do Estreito, para ver se eu encontro algum morador que me conta mais alguma coisa sobre isso. Vamos lá? Então, tia, eu não sei se a gente tem andado por lugares inóspitos ou eu que sou um péssimo motorista, né? Vocês lembram que na Barra, na quinta secção da Barra, eu atolei o carro. No finalzinho do vídeo ainda tem uma ceninha do atolamento. Agora nós conseguimos cair de moto. Não, mas não se preocupem, a gente está bem, não precisa mandar doações, a gente está legal. Muita areia solta, e o que é curioso, a gente não foi para o lado da Barra do Estreito por causa da areia. Voltou para o lado da vila e acabou caindo. Dano material foi pouco, a gente já vai dar um jeito de seguir viagem. Só que talvez interrompa a nossa saída até Mostardas, ainda vou repensar isso durante a nossa noite. Ao fundo, Igreja da Conceição, nós não conseguimos, a gente conversou com alguns moradores aqui, são poucos os moradores. Depois eu vou dar uma panorâmica para vocês verem o tamanho da vila. Nós não conseguimos nenhum morador que soubesse sobre a pirataria aqui. Até porque esse assunto é um assunto que os pais não têm orgulho de contar para os filhos, né? Então é meio difícil. Mas daqui estamos voltando para o norte e vamos em busca do arquivo central da Prefeitura do Norte. Vamos lá então? Bom, tia, então chegou ao final a nossa jornada em São José do Norte e Estreito. Agora a gente vai voltar para Rio Grande, esperando a balsa chegar. E o que acontece? De novo a gente sai com mais perguntas do que respostas, né? A gente, de novo, tem mais questionamentos do que respostas. Algumas coisas sobre o lazareto foram esclarecidas, mas os naufrágios do Rio Apa e da pirataria no Estreito ainda tem muito que se descobrir. Vamos lá para Rio Grande?